Olá, irmãos, voltei. Parece que sim. Conseguiremos gravar a parte 3 direta aqui. Estamos meditando no capítulo 14 do livro de João. Irei dar sequência agora do verso 16 ao verso 31, ok? Então sejam todos muito bem-vindos. A paz e a graça do Altíssimo, Soberano Criador, Yahweh, esteja com todos vocês, ouvintes, em nome do nosso Messias Yahushua, da sua palavra viva, né? Palavra viva do Pai, nosso mestre, nosso único guia, a palavra que nos guia, que ilumina nossos caminhos. Aleluia. Assim seja, meus irmãos. A gente tem, com muita humildade, com muito amor, a toda essa graça, gravados vídeos aqui no YouTube, com o intuito de alcançar os corações dos nossos queridos irmãos, que essa palavra, essas mensagens verdadeiramente possam abençoar, edificar corações dos queridos irmãos, e que nossas obras, né, de fato faça sentido, agregue valor, que possa ao menos fazer que todos os nossos irmãos reflitam em suas vidas, em seus comportamentos, que vocês têm feito, e de verdade que vocês e eu, porque ao mesmo tempo que eu falo, eu também aprendo, eu também reflito, eu também medito, que a gente possa verdadeiramente todos os dias buscar o entendimento do alto, buscar a palavra, andar em comunhão com a palavra, porque esse sempre foi o propósito do Eterno, que nós estivéssemos sempre caminhando segundo a sua vontade, fazendo o que é certo, o que é justo, para que a gente obtenha êxito, né? Paz, amor, alegria, porque esse é o intuito do nosso Pai, né, irmãos? Ele fez tudo perfeito, tudo maravilhoso. E por causa da transgressão, da desobediência do homem, o mal entrou neste mundo, né? O mal começou a fazer parte de nossas vidas, e hoje, se quisermos paz, amor, alegria e todos os frutos do Espírito do Pai, do Espírito Santo, nós precisamos voltar à raiz. E a única forma de a gente voltar à raiz é em comunhão com a palavra. É meditando, é lendo, buscando a palavra dia após dia, ok? Convívio do interesse. Consciente, ok? Porque a gente vai até entrar nessa parte agora. O Espírito Santo, quando você busca os significados, eu falo muito sobre isso, né? Porque para de fácil entendimento, para a gente compreender, o Espírito ele é o responsável por, né, o fôlego de vida, por a gente ser um ser vivente. Então está relacionado ao fôlego, à respiração, à consciência, ok? Então assim, buscar andar em comunhão com a palavra do Criador é algo consciente, irmãos, ok? Porque, tipo assim, as pessoas no mundo, que tá no mundo ainda, que não tem entendimento, e eu não estou falando dos ímpios, eu estou falando aqueles que se dizem crente, mas que não estão se examinando, estão agindo conforme as coisas do mundo, e
E às vezes não. Para esses que estão assim, a gente nota que é como se fosse um sacrifício. Ler a Bíblia, orar, pensar nas coisas do alto. E por isso eles não percebem o porquê eles estão sofrendo. Seja qual for a circunstância, qual for o problema. Seja um problema patológico, fisiológico, né? Qual for a patologia, no caso. Seja fisiológica, física, seja psicológica, seja emocional. Né? Porque se você verdadeiramente anda em comunhão com essa palavra, ela, irmão, ela é a palavra do jardim, que era tudo perfeito. Então ela vai te guiar em toda a verdade, porque a palavra é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade, ela liberta. Tanto é que se você ler João 8, diz aqui, ó, João 8, diz aqui, no verso 31 e 32. Então disse Arruxa aos hebreus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? Então, aí você pega aqui também, tem um livro aqui bem legal pra gente. No livro de Esdras, primeira Esdras, Zorobabel, né? Isso é depois do cativeiro babilônico. Zorobabel, um hebreu israelita, que estava vivendo em Babilônia na época do reinado dos persas. Nesse momento era o rei Dário. E aí Zorobabel, ele propõe um enigma, né? Alguma coisa assim, cadê? Enfim, ele mais 3 rapazes têm a ideia de cada um colocar debaixo do travesseiro do rei Dário uma declaração, né? A qual o rei da Pérsia iria ver qual seria a mais sábia. E Zorobabel, ele fala sobre a mulher e a verdade. Aí eu vou pegar a parte da verdade. Olha que interessante. Ele diz assim, no capítulo 4 do livro 1 Esdras, no verso 36. Toda a terra clama pela verdade, e o céu a abençoa. Todas as obras do Criador tremem e estremecem, e com ele não há nada injusto. O vinho é injusto, o rei é injusto, as mulheres são injustas, todos os filhos dos homens são injustos, todas as suas obras são injustas e todas as outras coisas são injustas. Não há verdade nelas, e em sua injustiça perecerão. Mas a verdade dura e é forte para sempre, e vive e prevalece para todo o sempre. Com ela não há parcialidade ou preferência, mas faz o que é justo em vez do que é injusto ou ímpio. Todos os homens aprovam seus atos. Não há nada injusto em seu julgamento. A ela pertence a força, a autoridade, o poder e a majestade de todas as eras. Bendito seja o Deus da verdade, o Criador da verdade, ou seja, de Arruxa. E Arruxa é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao Criador, se não for por Ele, a verdade, a palavra. Entende, irmãos? Então a gente precisa compreender isso, para a gente não sofrer, entende? Para a gente estar forte no dia da tentação, das tribulações. Só com a verdade nós iremos
obter bom êxito. Ok? Aí diz aqui, capítulo 14, dando sequência de João, do verso 16. E eu rogarei ao Pai, a palavra, a verdade, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Porque aqui no mesmo capítulo fala o quê? Que ele vai para o Pai preparar morada. Então ele vai, quando ele morre, né? Ressuscita, e aí ele envia o advogado. Ok? Aqui, ó, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade. Como a gente leu agora em 1 Esdras, né? Que vem do Criador, está com o Filho, e aquele que crê no Filho, crê no Evangelho da Graça, no sacrifício do Cordeiro, e se arrepende dos seus pecados, morre para o mundo. Esse, então, receberá o advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, ou seja, vai estar sempre conosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. Ele falando naquela época lá, né, para os discípulos, que naquele dia, cadê? Dentro de pouco tempo o mundo não me verei mais. No caso, a carne, né? O Messias ali, o mundo, as pessoas que estavam no mundo, vivendo de acordo com as coisas terrenas, com o coração inclinado à terra. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo. Ele ressuscitaria, ele ressuscitou, né? E ele envia o advogado, que é o Espírito da verdade, o Espírito que estava sobre ele, o Espírito do Pai que estava sobre ele aqui. Ok? E vós da mesma forma vivereis. Então nós, quando verdadeiramente somos regenerados, esse Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele habita em nós. E ele vai nos guiar e nos orientar em toda a verdade, em todo o caminho. Ok? E vós da mesma forma vivereis. Vivereis. Ele é a vida, a palavra é a vida. Então a pessoa que vive com o Espírito da verdade, ela não murmura, ela não reclama. Ela faz o quê? Por ela crê no Messias, no Criador. O que é que o Pai falou para Josué? Ser forte e corajoso. Então, irmão, a gente tem que ter humildade de quando a gente estiver passando por alguma dificuldade, seja fisiológica, carnal, seja algum acidente, alguma doença física ou emocional, angústia, depressão, ansiedade, ou psicológica. Tipo, isso aqui que eu estou fazendo, que eu estou falando, não está condizente. Ela tem que ter humildade de olhar para ela, de se autoexaminar. Ela tem que ser o quê? Forte e corajosa. Então você tem que ser forte e corajoso, porque não é fácil. E você olhar para você e falar, não, isso aconteceu porque eu fiz isso, eu fiz errado. Eu pensei errado, eu agi errado, eu falei errado. Então você tem que ser forte e corajoso, de ter humildade, de se autoexaminar. Ok? E aí, se arrepender, ok? Porque você crê, você está crendo, você se arrependeu, ok? Você está no caminho, mas você precisa andar, ter o zelo de agir conforme a palavra. A gente habita neste mundo, a tentação está à nossa volta. Então, se você não está meditando de dia e de noite, qual é o mandamento? Medita de dia e de noite. No jardim, a palavra estava com a gente o tempo todo. Ok? Pairava sobre nós o tempo todo. Mas a gente está no mundo. Lembra que neste mundo, desde o nosso nascimento, o coração é inclinado para o mal. Então o que é que acontece? Por isso que o Pai fala para Josué, e toda a palavra sempre está dizendo, para a gente meditar na palavra de dia e de noite. Todos os dias, para que a gente possa ter bom êxito em todas as coisas. Então, se você não medita de dia e de noite, se você não está com a cabeça voltada para o Criador, o que é que vai acontecer, irmãos?
você vai certamente, em algum momento, fracassar, falhar, né? Você vai sentir dor, você vai reclamar, você vai ter dificuldades, porque você não está andando em conformidade, você não está tendo zelo, você não está sendo forte e corajoso para ter o zelo de agir conforme o que está escrito. Porque você não está meditando, você não está buscando, você está entendendo? Calma lá. Tem alguma coisa de, não, que vixe, meu pai agora já era, estou condenado. Calma. Nosso pai não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Então calma, se arrependa, seja forte e corajoso, olhe, se autoexamine, pare de ficar falando que é não sei quem que está fazendo você ficar assim, que é a sua família, que é o governo, é o sistema, é o tempo, é as condições. Não, irmãos. Assuma a responsabilidade. Seja autorresponsável. Você está caminhando na palavra. Você que se diz crente, que se diz nova criatura. Você está orando todos os dias. Você está tendo um relacionamento, conversando com o seu pai, o nosso pai. Você está meditando na palavra do nosso pai. A palavra do jardim, que é perfeita, que nos direciona, que é luz, que ilumina nosso caminho. Tudo fica claro pra gente. Tudo, todas as áreas, tudo fica claro. Ele revela tudo, mas ele só revela para quem está o quê? Debruçado na palavra. Tem? E aí tem esse espírito da verdade. E aí vai ter vida, né? Porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Verso 20. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E naquele dia, naquele tempo aqui o mestre estava falando. Naquele dia, no caso do quê? Que foi o Pentecoste, começa ali, né? Que os discípulos recebem o Espírito. E de lá para cá, todo aquele que crê no Messias verdadeiramente, crê no Evangelho, se arrepende dos seus pecados, recebe desse Espírito. Então, e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, pelo Criador dos céus e da terra, Yahweh. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Yahushua respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Aleluia. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, do Criador. A palavra é a palavra do Criador, é o Filho dele que enviou. Ele enviou o seu Filho unigênito em carne. Então, olha só que forte. Olha como ele respondeu a pergunta de Judas, não Iscariotes. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Olha como ele responde: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então não adianta a pessoa ficar falando que é crente. Eu sou crente, eu creio em Deus, eu creio no Evangelho, eu tenho estudado aí, tenho descoberto que a Terra é plana, estou tendo conhecimento aí do nome do Criador, quem são os verdadeiros hebreus. Beleza, bacana, legal. Mas como é que está a sua vida? Como é que está seu cotidiano? Como é que está seu relacionamento com o Criador? Você está buscando Ele de todo o seu coração? Com toda a sua alma? Com todo o seu entendimento?
Você tem consciência que você sem Ele é nada? Você ora todos os dias, você conversa com o Pai? Você se debruça na palavra do Pai? Você medita na palavra de noite, você lê a Bíblia, você examina as Sagradas Escrituras, você tem interesse em ler, né? Você fica doido para ler, com vontade, sabe? Não, eu quero me relacionar com o Pai. Você pensa, você só pensa no Pai, você, tipo assim, o que eu quero dizer é, como é que anda a sua cabeça? Você fica contando as horas para você poder meditar na palavra, para você poder se relacionar, para você buscar a verdade. Tá entendendo? Então não adianta. Não adianta a gente ficar falando isso e tá se enganando. O que mais tem hoje é gente que se engana. Que fica com orgulho besta, com egoísmo, com a vaidade. Não, que eu sou crente, que tal, e a vida, e anda reclamando de tudo. Reclama de tudo o tempo todo. Não, porque minha vida tá assim, porque eu não aguento isso, eu não sei o que lá. Isso não agrada ao Criador, gente. Isso deprecia a graça. O mestre está falando aqui, ó. Se entendereis, se eu estou no meu Pai. Cadê? Porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Ou seja, Ele é a vida. Então quem está nele, independente das circunstâncias, vive. E em tudo dá graças. Porque Ele é tudo. Ele é a plenitude, é a abundância. É o que, como é que fala? Nos regenera, que